Então, beleza, gente, vamos lá. Estamos aí no nosso primeiro encontro. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? O drama da redenção. É uma série que a gente vai propor para falar um pouco sobre a narrativa bíblica, né? Os atos que compõem a narrativa bíblica e a nossa relação com essa história, né? Com essa narrativa, né? Com esse drama. Então, a gente vai percorrer 8 episódios dessa série de reflexões. E esse primeiro episódio hoje, ele é introdutório, vamos dizer, né? A gente não vai falar especificamente de um dos atos, né, da narrativa bíblica, da história bíblica. Mas a gente vai começar falando um pouco sobre encontrando a história verdadeira. Esse é o episódio de hoje. É um episódio introdutório para a gente entender um pouco as marcas do tempo que a gente vive, como a cultura contemporânea, ela influencia a nossa forma de enxergar Deus, espiritualidade, palavra, né? Os desafios que isso nos coloca, nos dá, e o sentido mais profundo, assim, da salvação, o que significa a salvação, de uma visão, assim, mais profunda, né? Contrastando com essa marca do tempo, assim, que acaba nos fazendo ter uma relação bem limitada, né, com a palavra de Deus, com a espiritualidade cristã e tudo mais. E por último, a gente entender, então, depois desse movimento, assim, de salvação mais amplo, do que significa, assim, de fato, ser salvo, para onde nós somos levados, né, para o que Deus nos leva, né? A gente vai entender, então, um pouco dessa narrativa, dessa história, né? Desse drama, como esse lugar que Deus nos insere, né? Essa história verdadeira. Ele nos arranca de um lugar, né? E nos insere numa história verdadeira sobre Ele, sobre o mundo que Ele criou e sobre nós, como habitantes desse mundo e representantes dele, né? Como criaturas feitas à imagem e semelhança do nosso Criador. Então hoje a gente vai falar sobre isso aqui, encontrando a história verdadeira. A ideia é que eu consiga falar isso aqui em 30 minutos, tá? Para não demorar muito, para a gente ter espaço para no final a gente poder conversar um pouco sobre os desafios que esse assunto que a gente vai tratar hoje implica nas nossas próprias vidas, né? E seguindo um pouco a proposta que é isso aqui que a gente está fazendo, né, da estação, que é um espaço de escuta também. A gente discernir, né, a vontade de Deus, a luz do Evangelho, no partilhar, entende? A gente vai partilhar junto e buscar discernimento no Evangelho para que a gente possa sair daqui refletindo e buscando nos colocar de fato no lugar que o Senhor espera de nós, né? Para a sua glória e para o bem daqueles que estão ao nosso redor também. Então a gente vai falar hoje sobre encontrando a história verdadeira. O texto que a gente vai ler, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Do 14 ao 19. Isso. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 19. Diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, assim diz a palavra do Senhor, né? Nesse texto de 2 Coríntios 5, 14 ao 19. E diante disso que a gente leu aqui, a palavra de Deus, quero iniciar fazendo uma pergunta para a gente começar refletindo e seguir durante a reflexão, refletindo. Seguir refletindo durante a reflexão. A pergunta é, né? Alguma vez você já parou para pensar se a vida que você está vivendo está conectada a algo maior? Já parou para refletir se existe algo maior do que apenas os seus projetos pessoais, seus planos, seus sonhos, suas expectativas, né? A vontade de alguns de casar, não sei, né? Outros de ter filho. Outros de ter filhos, né? Outros do que outros que já têm filhos, se os filhos crescer, pelo menos mais ou menos alinhado na vida. Né? Temos aqui já quase tendo neto, já. Então, assim, diante de tudo isso que a gente vive, né? Quanto você se pega, que você se coloca, né, refletindo sobre isso aqui, né, sobre essa ideia de que a sua vida se conecta a algo maior ou não, né? Tem algo para além
daquilo que você projeta, né? Tem algo para além daquilo que você sonha, né? Que é como o que orienta tudo isso, ou não. Ou você projeta sua vida e você se agarra em outras coisas para simplesmente organizar os seus projetos, seus sonhos, né? Então eu queria começar deixando essa pergunta para ficar aí pairando na sua cabeça enquanto a gente vai avançando, tá? Isso aqui é muito importante a gente pensar. Por quê? Porque quando a gente pensa no momento que a gente vive, a gente vive num período em que nós vivemos como protagonistas de histórias isoladas. Essa é uma marca do tempo assim, que a gente tem, né? É um tempo assim, de individualismo extremo, né? É uma cultura que se desconectou assim, de expectativas mais comunitárias, né? E os seres humanos vivem muito voltados para si, para suas próprias expectativas, né? Para os seus próprios projetos de expressão, seus próprios projetos de realização. Então, é importante refletir sobre aquela pergunta que a gente fez no início, por isso, porque é muito comum a gente viver como protagonistas de histórias isoladas. E que histórias isoladas são essas? São as nossas próprias histórias. E a gente vive preso nisso, né? Focado nisso, a gente abaixa a cabeça, que nem aqueles burros, né? Que colocam um tapão assim na frente, e vai embora seguindo só olhando naquilo ali e gastando todas as nossas energias, tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente tem, né? De recurso, a gente coloca naquilo ali, para que no horizonte a gente tenha uma realização esperada, né? Então é importante refletir nessa pergunta que a gente fez por isso, porque é muito comum, né? Isso aqui, todos nós, faz parte da cultura, e a gente precisa estar sempre atento que nós não somos neutros. A cultura que nós estamos inseridos nos influencia, entende? Se um irmão daqui 100 anos pegar isso que eu estou gravando aqui hoje e ouvir lá na frente, ele vai ver o quanto a minha maneira de falar, de abordar as coisas é parecida com o tempo que a gente vive hoje. Né? Mesmo a gente falando algo que esteja criticando o período que a gente vive. Alguma coisa, a maneira de compartilhar, a maneira de falar, a maneira de pensar, tem a ver com o tempo que a gente vive. Então nós não somos neutros, a gente tem que parar para fazer essas reflexões, porque nós não podemos viver como quem vive no escuro, né? Paulo fala isso em Tessalonicenses, né? A gente precisa viver como quem já recebeu raios da luz do dia, né? Então, a gente precisa parar para refletir sobre essas coisas. E essa aqui é uma das marcas muito presentes, né? Nós vivemos como protagonistas de histórias isoladas. E isso, existe um problema nisso, que isso produz um vazio. Que tipo de vazio? Né? Um vazio existencial mesmo, de sentido, né? Um vazio de sentido, significado e propósito. Eu gosto dessas três palavras, assim, porque sentido numa ideia de dar coerência, né? Às vezes a gente não percebe que a nossa história é uma história coerente, né? A gente vive tantos altos e baixos, situações, momentos, parece que as coisas vivem numa aleatoriedade, né? E as coisas não são assim, né? E por que isso acontece? Porque a gente está firmando nossa vida como protagonista de histórias isoladas. A gente perde o sentido, a gente perde esse fio que unifica as coisas, mesmo em meio a situações variadas e difíceis e inconstantes muitas das vezes, né? E a questão do sentido é uma questão de valor, por exemplo, né? A questão do significado, né? Sentido, significado e propósito. A questão do significado é as coisas terem significado, terem valor, né? Também a gente poderia abordar dessa forma. Na maneira a gente entender as situações da nossa vida, aquilo que a gente faz. Às vezes a gente não entende o valor das coisas nas quais o Senhor nos coloca, nos lugares, né, das coisas que a gente faz, dos momentos, né. Que nem a gente está vivendo um momento, desde que nasceram os gêmeos, por exemplo, muito cansativo, assim, né, bem tumultuado, né. E é um desafio, assim, a gente conseguir parar e entender e ver significado nisso, sabe? O significado no sentido de valor, você conseguir observar ali a beleza que é viver, né, essa graça de Deus, de ter os filhos que são herança dele, né? Porque às vezes você está tão cansado, você está tão bravo com as coisas, estressado, que você deixa passar, entendeu? Para mim, isso é um desafio diário, assim, de conseguir enxergar o significado das coisas, do porquê a gente está vivendo, do valor que isso implica, né? E conseguir ser grato a Deus, sabe? Conseguir glorificar a Deus por esse momento que a gente está vivendo agora, por mais que tenha as suas dificuldades e desafios, né? E a gente acaba sempre esquecendo que às vezes a gente passa dessas fases, mas outras vão continuar tendo desafios e tudo mais, né? E a gente perde o sentido, porque a gente está tão focado em
na nossa história, nos nossos projetos, nas nossas questões, que a gente perde o sentido e o significado também. E outra coisa que a gente costuma perder é o propósito, né? Propósito aqui no sentido mais teológico, né, e não coachista, né? A galera roubou essa palavra aí, você não pode nem falar isso mais que o pessoal já acha que isso é coach, né? Mas propósito no sentido teológico mesmo, né? A finalidade pelo qual Deus nos criou e a finalidade de tudo que a gente faz, né? Deus é dono de tudo, não tem nada que ele não seja dono. Então, tudo que a gente bota na nossa mão precisa render glórias a ele, né? E a gente não para refletir sobre isso. A gente não para pensar sobre isso. Então, esse tipo de vazio, né, é um vazio de sentido, de significado, de propósito, né? Porque a gente está vivendo como protagonistas de histórias isoladas. E a Bíblia, gente, nos convida para algo maior. As Escrituras, quando nós vemos a revelação de Deus, né, desse Deus que vem em direção ao homem que se rebelou contra ele, né? A gente vai ver isso nos atos específicos ali da história bíblica, né? O ato específico da queda, por exemplo, né? Então Deus é o criador de todas as coisas, cria todas as coisas boas, chega um momento que o homem se rebela, né? Distorce tudo. Esse Deus, ele vem em direção a esse homem rebelde e ele começa uma história de redenção, ele começa a conduzir, né, um processo, né, que de forma progressiva ele vai avançando, vai revelando, vai tornando claro, e vai envolvendo gente, vai crescendo um povo, uma grande nação, e hoje a gente está aí fazendo parte de uma nação gigantesca, né, que é o povo de Deus, a Igreja de Jesus espalhada pelo mundo inteiro, né? Então a Bíblia nos convida para observar isso que Deus está fazendo, né? Tirar os olhos desse lugar limitado, né, que são nossas próprias histórias isoladas, e olhar para fora, né? As Escrituras nos convidam para isso. E aqui tem só um exemplo, assim, eu não vou nem trazer uma citação, é um exemplo do reverendo Heber Campos Jr., tem um livro chamado Amando a Deus no Mundo, é um livro sobre cosmovisão, e ele fala sobre essa relação, sabe, do ser humano estar inserido numa história maior. Ele vai dizer que quando a gente está vivendo essa vida como protagonistas das nossas histórias isoladas, né, que é como se a nossa vida fosse uma página de um romance arrancado, né? Se você achar uma página de um romance, de uma história, né, e ler aquilo ali solto, isso vai ficar um negócio meio nada a ver, né? E a probabilidade de você pegar aquela folha ali e jogar fora, ou fazer nada com aquilo, é muito grande, porque ela está desconectada do enredo maior. Talvez se você lesse tudo, o conteúdo do qual aquela parte ali, ela é parte, né? Ela compõe, você teria uma outra perspectiva daquilo ali, você teria uma visão muito mais rica, né, do todo. A nossa vida, quando enxergada assim, ela também é como uma página de um livro arrancado, né? A gente não consegue entender as coisas, a gente não consegue enxergar os detalhes, né? A beleza. Então, o Weber fala um pouquinho disso ali em uma parte do livro dele. É bem interessante, né? Fica uma indicação para quem quiser comprar. É um livrinho bem pequenininho, de 700 páginas. É uma leitura bem tranquila. Até hoje, acho que eu estou na metade dele, não consegui terminar tudo. Mas é isso. Então, assim, falando tudo isso que a gente falou aqui, o primeiro ponto que a gente chega é sobre essa marca, né, do tempo. O espírito do tempo e o que isso causa agora na nossa fé, né? A gente falou sobre o que isso causa na nossa forma de conduzir a nossa vida, né, de modo geral, mas e a ideia de onde Deus entra, como a gente usa Deus, né? Então, esse espírito do tempo, né, essa marca da cultura que a gente está inserido, nos leva a uma característica de uma fé utilitarista, né? Então, o espírito do tempo e a fé utilitária. Então, como a gente viu, a gente vive sob o signo do individualismo, né? Sob a perspectiva do individualismo extremo, né? Do ideal do indivíduo autônomo, né? O indivíduo que está buscando sua autonomia a todo e qualquer custo, né? Viver como o senhor da sua própria história, dos seus próprios planos e tudo mais. Então, essa é a marca, né, do tempo que a gente vive. Essa perspectiva individualista, né? Desconectada, né? Atomizada. E vivemos isolados nas nossas próprias histórias, né? Isso faz com que a nossa fé ela seja reduzida a conforto e utilidade. Então, se o ser humano está vivendo essa fé nesse ambiente voltado para si, tudo então vai ser voltado para o seu próprio conforto e para aquilo que é útil para conduzir os seus próprios projetos, entende? Os seus próprios ideais de realização. E a fé ela é reduzida a isso também, né? A fé ela vai se tornar um amuleto ou um meio para que os projetos pessoais daquele indivíduo ali eles aconteçam, entende? Então, Deus vai começando a ser usado como um meio para a realização dos ideais desses indivíduos, né? E é muito comum isso, a gente trata Deus assim direto, né? A gente começa a empreender alguma coisa, alguma ideia, algum projeto, e a gente começa a agarrar Deus aqui e falar, cara, que Deus abençoe isso, Senhor, conduz a parada e tal. E a gente começa a reduzir a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade só a esses tipos de coisa, entendeu? Deus me ajuda, não deixa ficar doente, Deus ajuda meu pai, minha avó, não sei quem, me ajuda meus filhos,
não deixa faltar dinheiro, não deixa isso. A gente fica usando Deus só como esse meio para que nossos projetos pessoais deem certo, entende? E aí a gente reduz a fé a isso, entende? Conforto e utilidade, né? Deus é útil porque ele é poderoso, ele pode resolver meus BO, entendeu? Ele pode resolver meus problemas, né? Só que isso é uma marca desse tempo que a gente vive, né? Esse espírito do tempo nos faz enxergar Deus, nos faz enxergar a espiritualidade dessa forma, né? Só que isso é problemático. Ó, o versículo 15a do texto que a gente leu, olha o que o texto diz, ó, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então, Deus não nos encontrou para que a gente vivesse mais para nós mesmos, né? E uma vida para nós mesmos nos faz usá-lo, né? Nos faz colocá-lo como um meio, simplesmente. Então, a palavra de Deus nos coloca nesse lugar aqui, que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Então, a gente precisa mudar essa perspectiva. Como que a gente está lidando com a nossa relação com Deus, né? Eu lido com Deus como quem é esse meio para que as minhas coisas deem certo, ou eu lido com Deus como um Deus que está conduzindo um plano que tem as suas próprias características. Deus está conduzindo um plano de redenção que tem começo, meio e fim. E a minha história, com as minhas questões, elas precisam se encaixar e ser significadas, né, dentro dessa história maior, né? Assim deveria ser, né, a nossa relação com Deus. A gente não vive mais para nós, a gente vive para esse Deus que nos salvou. Então o que esse Deus? Esse Deus está envolvido no quê? Em que Deus está envolvido? Deus está envolvido nisso, ele revelou isso aqui na sua palavra. Então agora, como que meus planos, meus projetos aqui, eles ganham sentido, significado, propósito a partir dessa realidade? Como que eu deixo de viver para mim, mesmo assumindo minhas responsabilidades e cultivando e guardando, né, o jardim, assumindo aí colocando em prática os dons e características que Deus me deu e tudo mais. Só que agora, a partir de uma perspectiva de algo maior, né? Conectar nossa vida com algo para além dela, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? E aqui tem uma outra reflexão também desse autor, que é o Bernardo Shaw. Ele tem um livro chamado O Enredo da Salvação. Esse que é um dos melhores livros assim, que eu já vi, assim, falando sobre a narrativa bíblica. Ele percorre toda a narrativa bíblica, de Gênesis e Apocalipse, no livro, de 24 capítulos, se eu não me engano. E é bem curto, assim, 200 e poucas páginas. E dá uma compreensão muito interessante da Bíblia, a gente consegue se encontrar, assim, em todas as suas partes, né, entendendo o todo. É um livro muito bom, né, O Enredo da Salvação. E ele, bem na introdução do livro, ele vai falar sobre o problema, né, que o evangelicalismo, né, brasileiro vive, que muitas vezes usa a fé como uma mera... agora me fugiu a palavra, alívio de consciência. Ele trabalha, ele fala que o evangélico brasileiro usa a fé para ter alívio de consciência. Tipo assim, eu sou pecador, né? Tenho minhas limitações, só que Deus me salva, né? Deus me coloca agora como filho dele, e agora eu consigo conduzir minha vida, e esse Deus agora está me ajudando, né? Esse Deus agora está me dando força, está me fortalecendo, né? Só que a preocupação dessa pessoa é simplesmente tirar o peso de consciência que ela tem em lidar com as suas questões, né? O peso de consciência que ela tem de muitas vezes não conseguir performar no mundo como ela gostaria, né? E então Deus entra como esse quase que o cara está afogando e fica caçando um galho, uma coisa para se agarrar ali, uma última esperança, né? Última coisa que ele consegue, né? E o evangélico geral, o evangélico médio no Brasil, geralmente lida com a fé como uma espécie de alívio de consciência, né? Isso é muito limitado, né? Essa é uma visão muito limitada. Por quê? Porque uma fé que não nos tira do centro não é a fé cristã. A fé cristã sempre trabalha para tirar o homem do centro, né? E recolocar ele da onde ele nunca deveria ter saído, né? Que é submetido ao seu Criador. E submetido ao seu Criador, né? Então ele entende quem ele é, para então ter uma vida que é conduzida para a glória de Deus, né? Então esse primeiro ponto aqui, esse ponto do espírito do tempo e a fé utilitária, né? A gente acaba lidando com a fé de forma utilitária. Só que a fé cristã, ela não tem essa proposta de acordo com a revelação da palavra de Deus, né? Por quê? Porque nós fomos salvos para não viver mais para nós mesmos, mas por aquele quem nos salvou. Então, uma fé que não nos tira do centro não é fé cristã, finalizando esse primeiro ponto aí. O segundo ponto, então, entendendo que a proposta bíblica não tem a ver com essa ideia fechada em nós mesmos, então, por que uma fé que não nos tira do centro não é uma fé cristã? Porque a gente precisa entender a salvação como extração, entendendo esse segundo ponto aqui como continuidade do que a gente está falando. A gente tem que ter uma visão da salvação menos limitada, né? Menos numa ideia de que Deus está só aliviando a nossa consciência dos nossos pecados, né? E mais sobre Deus estar nos conduzindo a uma nova realidade, né? Existe sim Deus nos limpar de toda culpa, de todo peso do pecado, sim, existe isso, né? Só que ele nos leva para uma outra realidade, né? Nós somos salvos de uma realidade para outra realidade, né? Então a salvação, ela precisa ser vista como um movimento de extração, né? E aqui a gente precisa sempre
lembrar que conversão não é mera introspecção, né? O que é essa ideia de introspecção? Aquela pessoa que está sempre olhando para dentro e fazendo autoanálise, né? Isso é muito comum no movimento assim, mais psicologista, né, o contemporâneo, essa ideia de autoconhecimento, a pessoa que está olhando para dentro para ver se ela consegue se alinhar. A questão é que o ser humano em si, né, ele não tem o sentido, significado, propósito em si mesmo, entende? O ser humano é feito imagem e semelhança de Deus, segundo a revelação bíblica. Então, ele não vai encontrar em si o sentido, e o significado e o propósito da sua vida. Então, conversão não tem a ver com esse movimento de a gente ficar só olhando para os nossos BO, para os nossos problemas, para nossas raízes de não sei o quê, para tentar resolver as questões. Isso tem o seu lugar, tá, gente? Isso tem o seu lugar específico para lidar com questões emocionais específicas, né? Mas quando a gente pensa em espiritualidade cristã, fé cristã, relação com Deus, da palavra, a ideia de conversão não tem esse movimento de ficar olhando para dentro, né? Olhando para nós, para os nossos problemas, procurando em nós ali uma melhor versão de nós mesmos, né? Não é isso, né? A conversão, na verdade, é um deslocamento de si. Nós somos deslocados por Deus de nós mesmos para nos realocar para uma outra realidade. Por isso que é um movimento extra nós, fora de nós, né? Que eu estou usando um título de um artigo de um pastor que eu vou citar logo aqui na frente. Então, a conversão não é mera introspecção, é um deslocamento de si. É um movimento que está fora de nós, né? Como eu falei, é um Deus que vem em direção ao homem que causou o problema para agir agora de forma misericordiosa e graciosa para resolver esse problema e agora vai conduzir um processo, né? Por isso que é um movimento que está fora, é externo, né? Então, conversão não tem a ver com esse movimento de ficar olhando para dentro. Não, é quando a gente consegue tirar a cabeça, né, arrancar a venda e enxergar o que está vindo em nossa direção. Enxergar o que está nos atingindo de fora, pelo próprio Deus. É fora de nós, né? É extra nós. E aqui, essa ideia é muito interessante que pelo próprio testemunho do C.S. Lewis, ele tem um livro chamado Surpreendido pela Alegria, e ele conta um pouco a experiência de conversão dele. E aqui ó, tem uma frasinha bem curta que o C.S. Lewis vai dizer, né? Que na experiência de conversão dele, ele percebeu que ele foi arrancado dele mesmo. Fui arrancado de mim mesmo, né? E ele fala na experiência dele de que toda vez que ele tentava se lançar para dentro de si, para entender as suas questões, ele se sentia mais perdido, né? Ele estava mais perdido e não conseguia se encontrar. Mas aí quando ele teve uma experiência, de fato, salvífica com Deus, ele se sentiu arrancado de si. E ele começou a enxergar a realidade divina. E aí quando ele enxergou a realidade divina, aí ele se entendeu. Então, quando ele olhou para fora, ele entendeu as coisas mais profundas e internas que ele passava, né? E isso é paradoxal, né? Porque a gente só vai entender a gente só entende o que é mais profundo no nosso ser quando a gente olha para fora dele, para quem o criou e o sustenta todas as coisas. Então, essa experiência do C.S. Lewis é muito interessante porque ele fala sobre a salvação como esse movimento de extração. Ele foi arrancado de si para ser colocado em outro lugar. E aqui entra o ponto que eu falei, né, do Guilherme de Carvalho, no artigo que ele escreve Extranos, e ele fala sobre essa experiência do C.S. Lewis. E ele fala um pouquinho, e ele faz um diálogo ali com o C.S. Lewis e com o Dietrich Bonhoeffer, né? Que é bem interessante. Que ele fala dessa experiência do C.S. Lewis, tá, é arrancado para fora, você encontra o Deus que está fora de você, você tem essa experiência com esse Deus que ele é outro, entende? Ele é um ser soberano, maior do que a gente. E então você encontra sentido, você encontra significado, propósito na sua vida, né? Você começa a entender, né, aquilo que é mais profundo dentro do seu interior, que você até então não tinha se encontrado, né? Você passa a se perder nesse Deus e é ao se perder nele que você passa a se encontrar, né? E aí ele fala dessa experiência do C.S. Lewis nesse artigo, só que daí ele pontua umas questões interessantes também, que ele vai demonstrar então que esse movimento aponta para o fato de que a fé cristã tem um movimento então de extrospecção, ou seja, ao invés de você estar olhando para dentro de si, a fé cristã ela é um convite contrário, é você contemplar o Deus que se revela, o Deus que é outro, o Deus que é soberano, o Deus que conduz um plano de redenção cósmica, né? Então a fé cristã é um movimento de extrospecção, é sempre esse movimento de contemplação de Deus, de quem Ele é, daquilo que Ele revela que Ele é, e nesse movimento então a gente se entende, né? A gente se encontra, e nesse movimento então a nossa vida é reorganizada, né? A partir dessa relação com esse Deus que está fora de nós. Então ele constata isso daí, a partir da experiência do C.S. Lewis, né? Falando então que essa verdade ela está fora de nós, né? A gente está falando sobre encontrar a verdadeira história, né? Então ele fala dessa verdade que está fora de nós. Só que o Guilherme ele traz um ponto daí muito interessante, que o C.S. Lewis até então ele não pontua de forma tão clara, de que daí
que o Guilherme, ele traz, que tá, você se encontra em Deus, você entende que esse Deus está fora, mas quem é esse Deus? Né? O que esse Deus está falando sobre si? O que esse Deus está falando sobre você? O que esse Deus está falando sobre o mundo? Isso inicialmente pode ser bom, você pode entender, ter uma experiência subjetiva muito interessante, só que às vezes pode se tornar problemática se você perde esse último ponto que o Guilherme fala aqui sobre uma revelação objetiva, é que isso pode se tornar um subjetivismo também, né? Tá, eu encontro Deus que está para fora de mim, mas aí quem é esse Deus? Aí o cara começa a ter várias viagens de que Deus me contou isso, Deus me falou aquilo, Deus me levou para um lugar não sei aonde, Deus me falou, né? É óbvio que é outro, ele tem essa consciência dessa realidade sobrenatural e tudo mais, só que não tem objetividade, né? É só subjetividade, o cara só tem experiência própria que não tem fundamentação em nada. Só que o Guilherme, ele vai trazer um ponto, não, quando Deus nos extrai de nós mesmos, ele está nos levando para o lugar onde ele agiu, né? Ele está nos levando para ele. E quando ele nos leva para ele nos leva para uma revelação objetiva, para uma história que ele conta, de fato, que tem começo, meio, fim, tem data, tem história, tem lugar, entendeu? Tem conteúdos específicos, né? E ele vai dizer, então, que esse lugar que Deus nos coloca é a própria história, o próprio drama que é narrado pela palavra de Deus. Né? É aí que ele nos insere, e ele vai tratar as escrituras como o lugar que Deus agiu. Então, quando a gente lida com a palavra de Deus, com a sua revelação objetiva, a gente está lidando com o próprio lugar onde Deus agiu e tendo contato com a ação divina em nós. Então, quando você lê a palavra de Deus e se insere nessa história e vai compreendendo aquilo que ele revelou, você está tendo contato com o próprio Deus agindo. Não só na sua vida, mas agindo na história, conduzindo um plano inteiro. Então, nós somos arrancados de nós e levados para um lugar específico. Esse lugar é uma revelação objetiva de Deus, que é o seu próprio drama, né, que ele conduz, né. Então, o versículo 17 do texto que a gente leu vai dizer assim, né, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando a gente é tirado desse lugar, para a gente não viver mais para nós mesmos, Deus nos leva para um lugar agora onde nós vamos viver uma nova realidade, entende? Uma novidade de vida que é revelada por algo que sai da própria boca de Deus, né? Isso é uma revelação objetiva capaz de orientar a nossa vida em todos os seus aspectos, né? Não é algo que nos deixa perdidos, é algo que nos dá orientação. A gente só fica perdido se a gente não desfruta e não se encontra nesse lugar, né? E não desfruta disso, a gente fica perdido. Mas se a gente desfruta disso, então a gente consegue desfrutar dessa novidade e dessa objetividade também dessa novidade. A gente consegue encontrar segurança, né? A gente consegue encontrar um horizonte firme de condução para a nossa vida e a gente encontra, né, esse sentido, significado, propósito que a gente tem falado aqui desde o início. Por isso que o último ponto aqui da reflexão é sobre essa verdadeira história, né? A história que Deus revela, a história que Deus está conduzindo, né? A história que Ele está nos arrastando para dentro. Deus está nos tirando das nossas histórias isoladas, né, individualistas, que nos colocam num vazio existencial, e está nos colocando agora numa história verdadeira, né, na história das histórias, né, que é a história que Ele mesmo está conduzindo para a redenção de todas as coisas, né. E o texto aqui, o versículo 4 do capítulo 5 lá, de 2 Coríntios vai dizer, né, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então por que todos morreram? Por que há uma resposta aqui agora de que nós não vivemos mais para nós? Porque antes aconteceu algo, né? Um morreu por todos. Então se algo acontece com a gente aqui, é porque Deus está agindo antes, entende? É porque Deus está vindo na nossa direção, nos arrancando desse lugar, né, de vazio e nos inserindo num lugar que agora nós somos capacitados a sermos livres de nós mesmos. Morrer para nós mesmos para poder desfrutar da realidade que Ele está conduzindo, né? Então, a história verdadeira, ela é verdadeira e ela é grandiosa por isso, porque há um movimento divino, né? Primeiro, tem a ver com o próprio Deus em ação, tem a ver com o próprio Deus agindo. E aí, então, a gente é participante dessa realidade também, né? Por isso que ele é significativo, cheio de sentido, né? E cheio de propósito. Então, Deus, ele conduz um plano redentor, quando a gente fala dessa história. Que história é essa? É um Deus que está em um movimento de salvação. Quando a gente fala do Evangelho, o que a gente está querendo dizer com o Evangelho? É um Deus em movimento. Deus em movimento salvando pecadores, por meio de Cristo no poder do Espírito Santo. Então Deus conduz um plano redentor. A história verdadeira tem a ver com isso, né? O grande drama de redenção tem a ver com isso, né? E nós não somos o centro desse plano. Nós não somos o centro disso. Deus não faz isso porque Ele olhou lá para o fulano de tal, na cidade do interior de Rondônia, e falou, cara, eu vou fazer isso por causa desse cara aqui, né? Tem gente que prega muito assim, né? A gente é participante disso, tá? Não que Ele desconhece a nossa vida, Ele nos conhece, Ele nos dá um nome, né? A palavra de Deus deixa isso muito bem claro. Mas o que
o que faz Deus se mover é a sua própria fidelidade, entende? O que faz Deus se mover é o seu próprio compromisso de redimir a sua criação. E com o seu próprio compromisso de redimir a sua criação, a gente, a parte disso, ele nos conhece nos nossos detalhes nisso tudo. Mas nós não somos o centro, né? O que motiva Deus a conduzir essa história, né? Nós é que somos envolvidos nessa reconciliação cósmica que ele está conduzindo, né? E esse texto aqui, ó, esses versículos, né, finais do texto que a gente leu, aqui de 2 Coríntios, vão deixar isso muito bem claro, né? Onde vai dizer, né, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados e nos confiando a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o cosmos, né, o mundo, né? E nesse movimento, então ele não atribui aos seres humanos, né, aos seus pecados, e passa a confiar a esses agora uma palavra de reconciliação, um ministério, né? Também agora dá uma utilidade vocacional para o seu povo, né? Para aqueles nos quais ele está salvando e alcançando, para que não vivam mais para si. Então Deus está salvando o mundo. Nesse movimento a gente é envolvido. Por isso que a gente tem que entender a fé a partir dessa perspectiva de um Deus que está em ação. Ele está se movendo e redimindo tudo. E pela graça ele me envolve nisso. E ao me envolver nisso, agora eu preciso me enxergar nisso que ele está fazendo também. E a minha vida aqui precisa testemunhar essa missão de uma palavra de reconciliação, né? Como que a minha vida, ela reflete que ela é de fato, ela participa disso, em tudo que a gente é e tudo que a gente faz, né? Como? Como que a gente faz isso, né? Se a gente não sabe, como diz o apóstolo Tiago, peça a Deus sabedoria que ele vai dar, né? E a gente precisa buscar mesmo, porque a gente está envolvido com tanta coisa, e em tudo a gente pode refletir fielmente esse testemunho de quem está sendo envolvido nessa história, né? De quem não é o centro, mas de quem é participante disso que Deus está fazendo, né? Então, a pergunta que a gente sempre tem que fazer não é como Deus vai vir aqui resolver a minha vida, me ajudar, né, nas minhas questões, me ajudar a ter sucesso, né, nos meus empreendimentos, a resolver as minhas contas, né, a ajudar a criar meus filhos, né? Não que a gente não tem que orar para Deus ajudar isso, não é isso. O ponto é como tudo isso que eu vivo se encaixa na história de Deus. A perspectiva precisa mudar, né? Deus está conduzindo o seu plano cósmico. Pela graça ele nos salva e nos arranca de nós e nos coloca nele, né? Para não viver mais para nós. Agora a perspectiva é, como que a minha vida então se encaixa nessa história que Deus está conduzindo? Como tudo que eu faço, tudo que eu sou e tudo que eu faço pode participar disso de forma mais intencional, sabe? De forma mais para glorificar a Deus e para que o próximo, né, para aqueles que estão próximos de mim, sejam abençoados também por meio da minha vida, né? Então essa precisa ser a pergunta, depois da gente refletir sobre isso aqui hoje, né? Como a minha vida se encaixa na história de Deus? Como que a minha pequena história, ela pode deixar de ser uma história isolada para ser uma história agora participante de algo maior? Então, eu gostaria de deixar vocês refletindo sobre isso, para a gente concluir, né? Partir para a conclusão, relembrando uns pontos e fechando outros, né? Relembrando que o espírito do tempo, então, nos empurra para uma fé centrada em nós mesmos, né? Nós somos influenciados pelo tempo que a gente vive, e esse tempo que a gente vive tem esse espírito de nos empurrar para uma fé intimista, né? Introspectiva, que usa Deus, né, como um meio para os nossos próprios projetos. Então a gente precisa lembrar disso. Só que a gente também precisa lembrar que o Evangelho nos arranca desse centro. O Evangelho é esse movimento que nos tira desse lugar, nos faz morrer para nós, para viver agora por esse Deus que nos salvou, né? O Evangelho nos relembra desse movimento divino. Deus está em ação, né? E esse movimento não nos deixa aí, né, à deriva, solto, né? Um negócio subjetivo, subjetivista, né? Mas não, Deus nos insere na sua grande história. E essa história é uma história objetiva, centrada naquilo que está revelado na palavra dele. A gente pode ter contato com essa revelação e encontrar o sentido, o significado, o propósito que a gente necessita para orientar a nossa existência como um todo, né? E não só um pedaço ali, não só lidar com Deus como esse dos momentos religiosos e meramente focados em agendas, né, religiosas, mas o Deus da vida, né? O Deus que conduz o todo da nossa existência. Então, a gente precisa pensar nisso por quê? Porque não existe sentido fora dessa história, né? Não existe sentido fora da história de Deus, do drama de redenção. Não existe sentido fora da história verdadeira, né? Deus está conduzindo a sua história de redenção, né?
E a gente só vai encontrar sentido, significado e propósito quando nós participarmos dessa história. Quando a gente entender que nós estamos inseridos nela. Agora a gente precisa desfrutar disso. A gente precisa desfrutar dessa realidade que Deus já nos colocou nela. Não existe identidade fora de Cristo. É outro ponto interessante. A nossa identidade, ela não está firmada naquilo que a gente faz, produz, né? Às vezes a gente olha a nossa história, nossos empreendimentos, tudo aquilo que a gente coloca a mão, a gente quer firmar nossa identidade nisso, entende? Eu sou o que eu faço, né? A gente tem esse costume de falar isso. Eu sou pastor, né? Sou dentista, eu sou músico, eu sou qualquer coisa. Mas, cara, a gente não é essas coisas, entendeu? A gente faz essas coisas. Só que isso é tão enraizado na gente que a gente entra em crise, né? Quando a gente começa a perceber em algum momento, talvez, que a gente não vai conseguir lidar e desenvolver aquilo que a gente gosta de fazer. A gente começa a entrar em crise. Por que a gente entra em crise? Porque tem um fundamento de identidade. Você começa a mexer em fundamento de identidade. E você começa a pensar, cara, se eu deixar de fazer isso que eu faço, eu estou investindo tanto tempo na minha vida, eu não sei, eu posso ficar meio deslocado. E a gente fica deslocado mesmo, é normal. Só que isso é um sinal de que a identidade está sendo firmada na performance, né? No afazer, né? E não na palavra que vem do alto para dizer quem nós somos, né? Filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Isso que nós somos. Agora, a partir dessa realidade que nós somos, o que a gente faz, então? Tudo que nós fazemos, independente do que seja, né? Pode ser vivido para a glória de Deus e para o bem comum. Isso muda a perspectiva, entende? Se acontecer alguma coisa comigo hoje, eu não puder mais ser um pastor, pregar, ou sei lá, seja lá o que for, o que eu for fazer, o que eu puder fazer, se eu puder fazer, dependendo do que tiver acontecido comigo, pode ser usado para a glória de Deus, da mesma forma, entende? E a minha identidade vai estar muito bem firmada no Criador, né? Naquele que está conduzindo não só a minha história, mas a história das histórias, né? E não existe vida cristã fora do drama da redenção. Não tem como a gente pensar espiritualidade cristã se a gente não pensa a revelação de Deus como essa história grandiosa. Não tem como. Então a gente precisa pensar essa história maior, porque não existe vida cristã fora do drama de redenção. E aí eu queria deixar então pra gente conversar o que você leva daqui hoje, pessoalmente falando, né? Vamos refletir aqui entre a gente, ouvir vocês aí. O que você leva daqui hoje?